Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nesta noite eu gostaria de trazer uma breve reflexão para todos nós que se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nos dá a entender a seguinte passagem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, nós temos uma passagem que o Senhor pede para que o profeta Jeremias desça à casa do oleiro, aonde lá o Senhor faria o profeta ouvir a sua voz. E Jeremias então ele desce à casa do oleiro e lá ele aprende, tem uma lição, um aprendizado com Deus. Deus, eu digo sempre, Deus ele é muito pedagógico quando ele pretende nos dar lições. E ele usa sempre desses artifícios para falar com o seu povo. Ele pede que Jeremias desça à casa do oleiro e diz a Jeremias que lá ele ouviria a sua voz. Jeremias então desce à casa do oleiro achando que iria encontrar ali então somente a mensagem de Deus, mas Deus usa o oleiro fazendo barro, fazendo um vaso, e aquele vaso ele quebra, de repente ele quebra, mas quebra na mão do oleiro. Eu serei breve nas minhas palavras. Quando eu me converti, alguns anos atrás, eu cheguei a Cristo muito arrogante, muito cheio de prepotência, de vaidade, e achava que tudo girava ao meu redor, em torno da minha pessoa. E eu passei, irmãos, uma fase tão difícil, porque o Senhor, no começo da minha fé, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu estava diante de um túnel de tijolos, assim, aquelas pedras antigas, aquelas pedras grandes, e eu ficava em pé diante desse túnel, e o túnel muito escuro e comprido. E eu olhava, desculpa, o celular caiu, eu olhava para o túnel e começava a entrar no túnel, começava a percorrer esse túnel. Só que à medida que eu ia me aprofundando no túnel, o túnel ele ia diminuindo a altura e ia estreitando também. E eu comecei a entrar nesse túnel, comecei a entrar por esse túnel, comecei a ir. E num dado momento ele ia diminuindo, eu ia me abaixando, ia diminuindo, ficava de cócora, e depois ele ia diminuindo tanto que chega num dado momento, eu via uma portinha pequena, 2 caixas de sapato, uma em cima da outra.
era essa portinha lá no final. E eu vi uma luzinha lá no fundo do túnel, eu vi uma luzinha. O túnel era muito comprido e escuro. E quando eu já estava numa posição deitado, irmãos. Eu já estava deitado, rastejando, eu fui rastejando, espremido assim, com a mão, e eu rastejando, eu botava a cabeça para fora, respirava aquele ar, e eu com muito esforço saía desse túnel, desse estreito que eu estava passando. E quando eu saía, eu deparava que eu estava num campo, tipo um descampado. E nesse campo eu vi assim, numa cerca, um pé de maracujá. Eu sempre gostei de maracujá, do suco também. E eu via os maracujás, eles eram muito grandes, eles eram enormes, eram bem grandes assim, gigante. E eu dizia, quanto maracujá? E eu olhava assim para os maracujás, chegava um, pegava um aqui, assim, a mão não alcançava, começava a rodar ele assim, rodar e dizia, vou levar para casa para fazer um suco. Aí rodava e segurava um aqui assim no braço e saía andando com o maracujá. E eu acordei. Irmãos, pense numa prova que quando eu falo, hoje eu estava escrevendo essa mensagem ali, e o Espírito Santo veio me trazendo à tona essas figuras, veio me trazendo à tona esses percalços que eu passei, veio me trazendo assim à mente, ao coração, essa situação que eu passei no começo da minha vida, da minha caminhada com Cristo. E eu pegava o maracujá assim, eu dizia, vou levar para casa, e depois eu fui orar e pedir discernimento ao Senhor sobre aquele sonho. E eu entendi que aquilo que eu estava começando a passar naqueles primeiros dias era o Senhor me avisando que eu iria entrar num túnel largo, né, grande, iria entrar, mas a situação iria funilando tanto, iria apertando tanto, que eu teria que mudar a minha posição de caminhar. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que eu já não andaria mais em pé com as minhas próprias forças. Eu teria que ir diminuindo e diminuindo e diminuindo até o momento de eu estar de cócora, de joelhos, e depois eu estar prostrado, arrastado e buscando uma claridade para sair daqui. Era muito quente o túnel, era muito abafado, muito escuro. E eu não gosto de lugares apertados e escuros, irmãos. Eu tenho um pavor de lugar estreito. E eu me arrastava ali e eu entendi que quando eu saía, que via a luz, respirava aquele ar, eu tinha os maracujás. E maracujá serve para quê? A gente sabe que maracujá serve para acalmar, né? Serve para dar sono, para tranquilizar. Quando você quer dormir, você toma um suco de maracujá bem doce. Quando você quer, você toma um chá de folha de maracujá e você, né, descansa. E Deus estava me dizendo ali que quando eu saísse, que eu ainda ia ter que ter paciência ali para superar aquela fase difícil. Já estava todo quebrado, já estava todo estropiado das provas, não suportava mais, mas cada vez que eu lembrava desse sono, no sonho, eu me via entrando no túnel estreito, mudando de posição, rastejando, de joelho, caindo, me arrastando, saindo do outro lado e tendo que agora esperar, tendo que agora, depois de tudo isso, ter paciência. O Senhor, ele diz para Jeremias descer a casa do oleiro. O Senhor disse para Jeremias que ele, além de tudo, pegou por mais de 23 anos a um povo rebelde, o povo não queria ouvir as palavras do Senhor na boca do profeta. E muitas das vezes, Jeremias, mesmo sendo profeta de Deus, ele passou por situações difíceis, irmãos. Apedrejado, tido como um falso profeta, tido como um malfeitor, desesperou-se de Deus, desesperou-se, né, da situação. O povo colocava o profeta na cisterna vazia, batiam no profeta, maltratavam o profeta, e ele pagou um preço. Muitas experiências, ele se sentiu quebrado de todos os lados, o profeta Jeremias diz. O Senhor me quebrou de todos os lados, encheu minha boca como pedrinhas, me quebrou de todos os lados. Talvez hoje eu esteja falando para você, que está passando esse pior momento da sua vida. Talvez hoje eu esteja passando uma mensagem para você, falando para você que está vivendo. Enquanto eu li a palavra hoje pela manhã e meditava nesta palavra para a minha vida, o Senhor
Pedi assim que eu transformasse essas experiências minhas que eu passei para você, para que você tenha paciência. No Japão, os japoneses eles têm uma técnica chamada kintsugi. Kintsugi. Essa técnica, ela consiste em restaurar as peças milenares ou peças antigas que foram quebradas, danificadas. Eles restauram essas peças com ouro. Aquelas vasilhazinhas de porcelana, elas toda quebrada, eles fazem aplicação de ouro nela, sai colocando as emendas dela com ouro, a porcelana, e naqueles lugares maiores onde se perderam aqueles cacos, né? Eles restauram todo de ouro, colocam o acabamento, e aquelas peças que antes eram frágeis e às vezes sem muito valor, elas ganham agora um valor imensurável, porque elas foram restauradas com ouro. Aí a gente pensa, na minha vida, na sua vida, muitas das vezes o Senhor, Ele permite que nós sejamos quebrados. Como vasos de barro que somos, nós somos quebrados como vasos na mão do oleiro. Muitas das vezes nós nos quebramos pelas nossas teimosias, pelas nossas experiências amargas que passamos na vida, quando muitas das vezes nós nos afastamos de Deus, quebramos a cara, temos os nossos próprios projetos, os nossos próprios caminhos e nos quebramos. Aí vem o restaurador e fazem como aquele japonês, o sumo sacerdote, Cristo, e ele vai nos restaurar. E aqueles vasos, aquelas peças de porcelanas, quando elas são restauradas, elas ganham outro valor, não pela rachadura somente, mas por causa do ouro que está presente nelas. Elas ficam, aquela porcelana branca com aqueles emaranhados, aqueles remendos de amarelo reluzente que é o ouro, e elas se tornam muito valiosas. Assim somos nós. Quando permitimos que Deus ele nos restaure, Deus ele nos restaura com o ouro da sua glória. A glória de Deus quer dizer poder, beleza. Todas as vezes na Bíblia que nós nos referimos ao ouro, nós nos referimos à glória de Deus. E a glória de Deus fala da sua majestade, fala do seu poder, fala da sua beleza. Nós somos um vaso restaurados. Hoje nós ganhamos um valor imensurável diante de Deus. Aquelas cicatrizes, aquelas marcas na porcelana restaurada com ouro, deu um valor totalmente diferente, um valor imensurável, aquilo que você não conseguia ter na vida. Assim somos nós. As provas, as rachaduras que nós temos, possuem o ouro de Deus. Possui a presença de Deus. Possui a mão de Deus. As rachaduras que você tem na sua vida. Os traumas, os problemas, os medos, as fobias, as loucuras. Tudo, a ansiedade, os vícios, as depressões, tudo possui o ouro de Deus, a glória de Deus ali presente na sua vida. Muitas das vezes nós não queremos passar por essas experiências amargas. O profeta Jeremias teve que descer à casa do oleiro para lá ter uma lição, e o Senhor desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muitas das vezes nós precisamos passar no estreito, muitas das vezes nós precisamos passar pelos vícios, passar pelos medos, passar pelas fobias, passar por aqueles momentos em que ninguém conhece, aqueles momentos de profundo pavor, de medo, de depressão, passar em momentos de solidão, momento em que a gente teme, momento em que a gente acha que não vai conseguir juntar os cacos e prosseguir a caminhada, mas vamos ter um exemplo do japonês, Kintsugi. É aquele processo em que você restaura as peças com ouro.
e nós ganhamos um valor diferenciado. Aonde tem rachadura, tem a glória de Deus. Aonde tem as falhas, tem a glória de Deus, a presença de Deus, tem a mão de Deus, tem um conserto de Deus ali. As rachaduras que nós temos, os defeitos que nós temos hoje restaurados por Cristo, são as cicatrizes que nós ganhamos ao longo da vida nesse aprendizado. Em 60 anos nós ganhamos muitas cicatrizes, irmãos. Qual soldado que vai para uma guerra e não leva um tiro, não leva um arranhão, não cai, não machuca o joelho? Qual soldado que está numa guerra, numa peleja espiritual e ele não sai em algum momento arranhado, quebrado? E ele precisa ser consertado, ele precisa ser restaurado. E nesta noite o Senhor está nos restaurando através da sua glória. As experiências que nós temos, que você passa, que você tem, é que você precisa dessas experiências para fortalecer a sua vida lá fora. Já pensou se nós não tivéssemos essas experiências, né? Já pensou se nós fôssemos simplesmente todo liso, né? Como um cano de PVC? Eu digo aqui outra figura, o bambu chinês, ele passa muitos anos, 7 anos ali enterrado, e ele é cheio de nós. Aqueles nós, a cada 10 centímetros, ele vai pegando um nó ali. Aqueles nós é que dá a fortaleza para o bambu chinês crescer. 30 metros, 25 metros. Se não fosse aquele nó, o bambu chinês ele parecia um cano de PVC. Qualquer pancada ele racharia de cima a baixo. Mas ele não racha, por quê? Porque tem os nós. Os nós são as dificuldades que nós passamos, são os aprendizados que nós temos. Para o vaso chinês, as peças chinesas, japonesas que são quebradas, elas são restauradas com ouro. E quando nós temos essas experiências amargas na vida, nós saímos mais fortalecidos. O nosso valor comercial aumenta pelas experiências. O nosso valor espiritual também ele aumenta muito porque nós passamos a abrir a boca com experiência, irmãos. Quando eu olho aqui, o apóstolo São Paulo, ele diz, eu peguei até uma Bíblia católica aqui, que eu estava, edições Paulina, que eu estava lendo aqui, e ela fala a mesma coisa, diz assim, segunda carta aos Coríntios, Paulo falando da igreja de Coríntios, ele diz aqui no capítulo 4, e o verso 16 até o verso 18, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior seja destruído, o interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um desmensurado peso eterno de glória. Não contemplamos as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Um homem como o apóstolo São Paulo, que escreveu a maioria das epístolas, ele foi apedrejado e tido como morto na Ásia. Ele passou uma tribulação tão grande que ele disse que até da vida se desesperou. Perdeu a esperança de viver, irmãos. Um homem que tinha muitas cicatrizes de chicotada, de paulada, de pedradas. Um homem que sofreu pelo evangelho como perseguidor, agora ele era perseguido. Mas ele diz que todas essas cicatrizes, que todas essas surras que ele levou, que todos esses aprendizados que ele teve, esse esquecimento por 3 anos no deserto da Arábia, esquecido ali para aprender que não era ninguém, valeu para glorificar e fazer crescer o evangelho de Cristo. Olha as experiências e os remendos que Paulo teve pelo peso eterno da glória, ou seja, o grande restaurador que é Cristo nesta noite. Ele permite que você esteja passando por isso, para que você ganhe outro valor. As provas de Cristo, as provas de Deus nas nossas vidas, meus amados, elas não vêm de maneira alguma para nos matar, para nos quebrar e nos deixar prostrados sem valor, quebrados sem valor algum. Elas vêm sim
para nos provar, para nos testar, para nos humilhar, para saber o que está no nosso coração, mas ela vem com um propósito bem definido. Ela vem para que nós sejamos restaurados com essa técnica japonesa. Mas Deus, ele usa a sua técnica particular. Ele nos restaura interiormente, mesmo que nós sejamos corrompidos, ou seja, extraviados momentaneamente, como disse Paulo. Porque essa leve a tribulação produz para nós um peso eterno de glória, irmãos. Mesmo que você esteja passando por esse momento tão difícil, e eu só posso dizer isso a você porque passamos também por esses momentos difíceis, muito difíceis na vida. Momentos até de desesperar da vida. Mas passamos e aumentamos o nosso valor. As pessoas que nos olham, ela podem nos ver hoje de uma forma diferente, fortalecidos. Cicatrizes temos muita, mas todas elas foram restauradas por Cristo. Marcas temos muitas, mas todas elas levam o remendo de Cristo, a glória de Cristo, a majestade de Cristo na minha vida, o poder de Deus na minha vida, a glória de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, a mão de Deus na sua vida, te recriando, te dando outro valor, te fazendo ter um valor especial, imensurável, irmãos. Coisa que nós não podemos medir. Que nesta noite você aprenda com Cristo. Aprenda que tudo que você está passando, as injustiças, as calúnias, difamações, os medos, os traumas, a ansiedade, os vícios, a depressão, todas essas circunstâncias adversas, se você permitir, você que está se sentindo quebrada nesta noite, Ele vai te restaurar. Ele vai deixar você um vaso novo, uma peça nova, com um novo valor. Aquilo que antes para você era o fim, você achava que não ia ter mais jeito, quebrou, acabou. Deus está reconstruindo nesta noite. Deus está trazendo a beleza, a graça, o poder do remendo. O poder da reconstrução, na verdade. Que tenhamos uma boa noite, que tenhamos muitas cicatrizes, que tenhamos muitos aprendizados com Deus, que tenhamos muitas experiências com Deus. Que essas marcas nos conduzam ao Calvário, na verdade. Que quem olhar para mim e para você possa ver as marcas de Cristo nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê um final de noite agradável na sua presença.